Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês no canal O Reino em Pauta. Queridos, Deus tem nos abençoado nesses dias com essas palavras poderosas e hoje estamos falando sobre a filiação e sua constituinte. Esse tema é bastante profundo, eu já falei 5 reflexões sobre o amor. Poderia falar 7, 10, 20 reflexões sobre o amor de Deus, né? E o amor ao próximo, que é realmente o primeiro e segundo mandamento de Deus. Então, amar a Deus e amar ao próximo são mandamentos que você está revelado em nosso ser e constituído em nossa vida. E essa comunhão da mesa, que vem da filiação, amados irmãos, ela nos remete a certeza, sabe? Ela nos dá a certeza da nossa vocação. Esse amor que expulsou o medo, esse amor que nos envolveu, que nos batizou, essa mesa que nos comunga todos os dias, traz então a nós a certeza da nossa vocação. E Pedro, na sua segunda carta, quando ele começou a se revelar ali, ele começou a falar sobre isso, sobre a certeza da nossa vocação e eleição. E eu estou em Pedro agora, dizendo a vocês no capítulo 1 da segunda carta, Simão Pedro, servo, apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco a fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Então Pedro aqui começa revelando o quê? Uma fé valiosa. Essa fé valiosa, o conteúdo dela, irmãos, é exatamente a constituinte da filiação. A constituinte da filiação compõe essa fé valiosa que leva eu e você ao entendimento das coisas profundas, mergulhando no profundo das profundidades revelada pelo Senhor. E Pedro então diz, de forma revelada, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Verso 3. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só que louco isso. Pelo seu divino poder. Então, ele nos deu tudo o que necessitamos. Por quê? Para a vida. Mas, amados, quando a gente lê aqui para a vida, a gente logo interpreta que é a vida cotidiana. Mas não. Essa vida aqui é com V maiúsculo. Quem é a vida? A vida é Cristo. Então, tudo que ele nos deu e o que necessitamos para a vida. Então, ele é a base, né? Tudo que temos é dele. Tudo que fazemos é para ele, com ele, por ele. Então, precisamos entender que essa vida é governante. E se eu for interpretar a palavra baseando na vida terrena, eu acho que a minha interpretação vai ser muito pobre. Porque, primeiro, nós não estamos na nossa terra natal. Nós não estamos no nosso lugar. Nós estamos aqui por um tempo determinado. Porque se essa terra fosse nossa, ninguém morria. Certo? Não acabava por aqui. Amados, então aqui é um tempo, então eu não posso me ater e me orgulhar dessa terra e querer ficar e viver e conviver aqui por muito tempo, não. Eu preciso ter saudade do meu lugar. E esse meu lugar é a vida. Esse meu lugar é a vida divina em mim, né? Constituída com o amor de Deus derramado em mim, amados irmãos, e revelando as coisas melhores que tem pela frente. E aí ele fala aqui, também usa a palavra piedade, porque a vida produz piedade. O exercício da vida, o exercício da presença de Deus, amados irmãos, ela produz piedade. E nos leva ao pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então Deus nos chamou para a sua glória e virtude. Meu Deus, né? Ele nos levou à piedade, nos chamando para a sua glória e virtude. A glória de Deus em mim e em você, a virtude de Deus em mim e em você. Essa é uma realidade, irmãos. É Deus em nós, é Deus no homem, é o homem em Deus. Essa é a verdadeira filiação. O homem em Deus, Deus no homem. Essa junção, essa comunhão
produzir uma mesa, essa mesa que leva-nos ao serviço de Deus, ao serviço da vontade eterna de Deus cotidiano. Pessoas são abençoadas, pessoas são liberadas, pessoas são santificadas, pessoas são curadas por esse exercício, o exercício da mesa. Aleluia! Então a filiação produz em nós uma função, que é a liberação do nosso Pai. O filho, irmãos, ele tem o dever de liberar o Pai. O filho libera a vontade do Pai, o filho libera a palavra do Pai, o filho libera a herança do Pai, a expectativa do Pai, o amor do Pai. Então eu e você temos esse encargo. Por isso, irmãos, vamos nos revestir desse encargo, né? E entender, aleluia, que Deus tem uma vocação. Essa vocação está dentro de nós. Aleluia. A vocação, para mim, eu tenho um entendimento de vocação assim. Por exemplo, a chamada. Alguém, ei, vem aqui comigo. É uma coisa. A vocação é diferente. A vocação, Deus foi lá, entrou dentro de você e trouxe você para Ele. Então Ele te escolheu. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Deus te escolheu, Ele te vocacionou. Então você é vocacionado. A filiação te vocacionou, né? E aí ele fala assim, ó, dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, essa visão constitutiva, organicamente, nos leva ao entendimento do profundo das profundidades, e esse entendimento, organicamente, nos separa das coisas naturais e nos leva para as coisas espirituais, irmãos, para as coisas sobrenaturais. Então você pode e deve viver o sobrenatural de Deus. Você não pode encarar Deus de forma natural, igual a religião encara. Você não pode fazer um culto natural. O culto tem que ser racional, como diz a palavra. O culto racional é aquele culto com entendimento, com revelação, com constituição. É aquele culto que não é feito pelo seu entendimento, pela sua sabedoria. É aquele culto que é feito pela sabedoria do alto que está em você. É aquele culto que é feito pela direção divina, pelo governo divino que está dentro de você. Então, a partir daí, você tornou-se alguém diferente mesmo. Aí você tornou alguém sobrenatural mesmo. Porque aí você está guiado, ministrado, governado por Deus. Amém, irmãos? Você entende isso no Espírito? Então, Pedro tem uma revelação profunda disso. Ele fala assim, para que você se tornasse participante. Então, a participação da natureza divina não é uma vontade humana, nem um dote humano, nem um bem do homem que foi para Deus para receber Deus. Não, você se torna participante por causa da glória e da virtude de Deus que foi colocada dentro de você. Por causa da chamada que Deus fez e da escolha, né, e da vocação que Deus fez, conforme nós revelamos lá no primeiro João, né? Foi Ele que nos escolheu. Então, a partir disso, agora, eu e você temos a natureza de Deus, irmãos, para poder proclamar Deus. Porque se eu tenho a natureza dele, eu vou proclamar Ele. Não tem como eu ter a natureza do meu pai e proclamar um outro tipo de pai, né? Eu vou proclamar o meu pai, aquele que está dentro de mim. Aquele que me constituiu, aquele que me fez, aquele que me alegra, aquele que me santifica, aquele que me perdoou, aquele que me purificou, aquele que fala, aleluia. Então eu vou transmitir a fala do meu Pai. Essa é a realidade que Pedro está ministrando aqui para o nosso coração, amados. E ele diz assim, além de você receber a natureza divina, organicamente você vai fugir da corrupção que há no mundo. Então, o mundo tem morte, está cheio de morte, né? Essa corrupção é mortífera do mundo. E aí, quando a vida está dentro de você, você vai fugir dessa corrupção do mundo, porque Deus está dentro de você. Isso acontece organicamente. Você não vai correr porque você é bom. Você não vai fugir da corrupção do mundo porque você é santo. Não, você vai fugir porque Deus está dentro de você e é Deus que vai te liberar, te tirar dessa corrupção do mundo. Você entende isso, irmãos? Vamos então olhar por uma visão de que tudo vem dele para nós e não de nós para ele. A tendência humana
religiosa é que eu faço para Deus, eu sirvo a Deus, eu amo Deus, eu. Na realidade é o contrário, ele. Amém, irmãos? Então, abra o teu coração para esse entendimento e vamos para cima. Vamos entender no Espírito o que Deus está falando. E Pedro continua ainda, ele fala assim, amados, olha só, então, por isso, vocês precisam entender essa visão. Por isso, vocês mesmos devem empenhar-se para acrescentar a sua fé, a virtude conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio perseverança, e perseverança piedade fraternidade, e a fraternidade o amor. Amados irmãos, então aqui nós vemos uma liberação poderosa na mesa da filiação. Essa liberação que é a vida de Deus, que é governante, trazendo para você virtude, essa fé valiosa, tem todos esses itens aqui, né? Escrito aqui, ó. Tem perseverança, tem domínio próprio, tem conhecimento, né? Tem piedade, tem fraternidade, tem amor de verdade. Tudo isso faz parte da nossa constituição que vem da filiação. Aleluia! Guarde isso no seu coração, entenda que você tem a natureza de Deus. Pai, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela palavra, obrigado pelo Espírito do Senhor, obrigado por tudo, Deus, que o Senhor tem feito. Ministra os nossos corações, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Fica conosco nesse dia, abençoando a cada um para a tua glória. Amém. Que Deus te abençoe, amados, e até amanhã.